A paz do Senhor, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a parte 2 do meu testemunho. Bom, primeiramente eu quero pedir perdão, gente, me perdoe de coração por não ter compartilhado com vocês a parte 2 do testemunho. Tava muito corrido para mim. Estudo, trabalho, né, ajudando minha mãe com os afazeres daqui de casa. Por isso eu não consegui editar para compartilhar com vocês. E o mês passado o Espírito Santo estava tocando no meu coração para mim estar compartilhando a parte 2. E quando eu fui ver o canal, né, eu vi que duas meninas pediram para mim estar compartilhando a parte 2 do testemunho. E eu creio que Deus vai falar grandemente no coração de vocês. Eu falei, não, eu preciso gravar a parte 2 logo, porque Deus, ele é poderoso, né? O nosso Deus é um Deus de milagres. E continuando aqui o testemunho, eu parei na parte que eu e minha mãe estávamos na sala da doutora, né? A doutora havia falado que eu estava com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer. E eu e minha mãe, nós começamos a chorar ali na sala da médica. E nós saímos da sala da médica. Uma mulher pegou na mão da minha mãe e falou assim: crê somente. Pegou na minha mão também e falou: crê somente. E nós descemos ali chorando, até o guarda, o segurança ali da porta, queria entender o porquê nós estávamos chorando. E nós fomos para o carro, meu pai estava esperando a gente no carro. E nós entramos no carro, minha mãe foi contar para o meu pai. E eu me lembro que eu deitei na parte de trás do carro e as lágrimas, elas corriam o meu rosto, né? Eu queria entender o porquê eu estava passando por aquilo. Às vezes a gente vê, né, histórias, testemunhos, e a gente nunca imagina que algo assim, né, iria acontecer com a gente. E naquele dia, era uma terça-feira, sempre tinha culto, né, na igreja, que era a tarde da bênção, culto com as irmãs. Nossa, que saudade! Era um culto abençoadíssimo, poderoso, onde Deus falava muito conosco e grandes milagres aconteciam nesse culto. Era bem conhecido, né, porque a presença de Deus, né, se fazia presente ali naquele lugar, como tem feito até hoje, né? Onde está o povo de Deus reunido, a presença de Deus se faz presente. Então, há curas, há milagres. E a gente estava indo embora, eu chorando, meu pai preocupado, minha mãe preocupada. E nós chegamos em casa, fomos contar para os meus irmãos ficaram muito, muito tristes, muito chateados por essa situação, né? Por essa enfermidade. E eu me lembro que eu falei assim pra minha mãe: mãe, vamos pro culto, eu preciso ir pro culto, eu preciso que Deus fale comigo, eu creio que Deus vai falar comigo, vamos pro culto, mãe. E aí nós almoçamos e à tarde nós fomos para o culto. E a igreja fica pertinho da minha casa, mais ou menos uns 10 minutos, e nós fomos para o culto. E eu sentei no banco, né, era bem perto do corredor, e a igreja estava cheia. E nisso, o pastor Marcílio, ele deu oportunidade pro irmão trazer a oração. E, gente, eu não me recordo agora o nome do irmão, mas esse irmão, ele pegou no microfone e ele apontou assim, ele falou: essa jovem que está sentada aqui. E todo mundo começou a olhar assim, aí eu fiz aí ele falou: você, vem aqui na frente. Ah, irmãos, eu já fui chorando. Eu já fui chorando porque eu precisava que Deus falasse comigo. Eu fui em busca disso, né? Eu estava crendo que Deus falaria comigo. E eu fui chorando ali na frente e ele falou assim: Deus manda a igreja ficar de pé e orar por essa jovem. E aí a igreja se colocou de pé, oraram por mim. E eu sentia, sabe, o refrigério de Deus, eu sentia a paz, eu sentia Deus
ali me abraçando, me consolando, e foi muito bom aquela oração. Voltei para o meu lugar, eu ainda estava crendo que Deus falaria mais ainda comigo. E na palavra, né, o Joe Wesley trouxe a palavra, era um jovem, e ele leu, eu quero compartilhar com vocês, que fica em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ele pregou nesse tema e foi uma bênção, irmãos. Eu sentia cada palavra sendo direcionada para mim, para minha mãe. Cada palavra que ele falava tocava o nosso coração e parecia que o culto todo foi especialmente pra gente, sabe? Resposta de Deus pro nosso coração. E quando eu e minha mãe, de manhã, né, na terça de manhã, nós saímos da médica, a médica falou que nós teríamos que ir no outro dia, que era na quarta-feira, lá na Santa Casa, pra gente conhecer o lugar, pra gente levar os papéis lá pra dar entrada na quimioterapia. E no meu pensamento eu já ia começar a quimioterapia, né? Eu tava super desesperada, super abatida, mas recebendo a paz, né, que o Espírito Santo estava trazendo pra nós, aquele refrigério. E eu falei, eu tava com muito medo de amanhã. E eu lembro que o pregador falou assim: você tá com medo de ir lá amanhã? Nossa, irmãos, aí que eu chorava. Não tenhas medo. Eu entro contigo naquele lugar. Eu entro na tua frente naquele lugar. Eu estou contigo. E aquelas palavras foram falando ao nosso coração. E foi muito lindo o cuidado de Deus. E no final do culto, aquele irmão que me convidou para ir lá, que me chamou para ir lá na frente, para que a igreja pudesse orar por mim, ele falou que ele estava sentado lá no púlpito e Jesus falou assim para ele: tá vendo aquela jovem que tá ali? E ele falou: eu estou vendo, Senhor. Aquela jovem, ela tem uma enfermidade que não é para a morte, é para minha honra e para minha glória. Eu vou curar. Fala para ela. Ai, aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos. Deus cuida demais. E ele falou assim: Senhor, mas aquela jovem, aparentemente, ela parece ser saudável, parece que ela não tem nenhum problema. E ele falou: Senhor, se não for coisa da minha cabeça, que eu tenha uma oportunidade aqui. E quando ele parou de pensar, né, de falar para Jesus, o pastor Marcelo falou: o irmão está com oportunidade para orar. E ele falou que foi uma confirmação. E aí ele falou: essa enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor. Receba a cura. Nossa, irmãos, e eu e minha mãe saímos dali maravilhada com o cuidado de Deus. Como que Deus fala conosco, né? Como que Deus, ele cuida, ele nos permite passar pelo deserto, pelas tempestades, né? Pela fornalha. Mas Deus, ele está conosco. A palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus, ele está conosco todos os dias. E ele cuida de nós, ele cuida de você, né? Você não está sozinho. Deus, ele está contigo. E eu me lembro que no outro dia nós fomos lá na Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Misericórdia, e que nós fomos dar entrada, fui no setor lá de quimioterapia, e eu tava muito assustada, assim, eu tava crendo, né, que Jesus estava conosco, nos direcionando, mas eu estava assustada, essa é a verdade, eu estava assustada porque dá aquele, né, medo. Não vou dizer que não dá medo, porque deu medo. Eu estava confiando em Deus, né? Eu tinha muita fé, irmãos, eu tinha tanta fé em Deus, que eu falei: Deus, eu sinto que a minha fé chega no seu trono, eu sinto que a minha fé chega até a ti. Eu sei que o Senhor está vendo, que o Senhor sente a minha fé, eu tinha muita fé.
Mas, como tudo era novo, né? Era um desafio, era desafiador. E eu me lembro que nós estávamos ali para dar entrada aos papéis, né? E de repente passa uma irmã. Ela não era da minha igreja, a Alessandra, mas eu conhecia ela de vista, né? E ela, Pai do Senhor, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente contou pra ela, ela encheu o olho, né, de lágrima. E ela falou, vamos crer, né? Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus de milagre. E ela falou, eu vou cuidar de você, eu tô aqui. Até isso, meus irmãos, Deus preparou uma pessoa que eu conhecia de vista, que pra mim não ficar com tanto medo, eu falo que ela foi um anjo ali, né, naquele lugar, um anjo na minha vida, porque eu não conhecia ninguém, né, e só de eu ver ela ali, mesmo que eu não tinha amizade, mas eu falo que foi um anjo, né, ela foi um anjo ali nas nossas vidas, na minha vida, na minha família, porque ela cuidou de mim ali, né. E Deus preparou tudo, irmãos. Então ela foi um anjo ali nas nossas vidas, né? E quando foi para começar mesmo a quimioterapia, primeiro dia de quimioterapia, as lágrimas elas corriam do meu rosto. Era inevitável, sabe? Eu não conseguia controlar isso. Eu entrei naquela sala, eu sentei e eu começava a ver, né, as pessoas ali, cada um fazendo o seu tratamento, uns carecas, né, outros com lenço na cabeça, cada um ali com a sua luta, né, mas enfrentando, né, cada um enfrentando. E nós somos privilegiados, né, porque nós temos Jesus, né, nós temos o Espírito Santo que nos consola, nós temos Deus, o Pai, que está conosco em todos os momentos. Então, por mais que nós tenhamos medo, o nosso Deus, ele está do nosso lado, ele está nos ajudando, ele está conosco, né? Então fica mais leve, porque Deus está na frente. E o primeiro dia de quimioterapia, as lágrimas rolando no meu rosto, e nisso sentou uma moça do meu lado. Aquela moça, ela estava usando peruca, né? E ela tinha um lado do rosto pra dentro, né? Tinha dado câncer aqui nela e o lado do rosto dela tava pra dentro. E aquela moça, ela olhou pra mim e ela olhou pra mim e ela falou, sua primeira vez aqui? Eu falei assim, eu quase não tava conseguindo falar. Eu falei, é minha primeira vez. E nisso chegou a droga, né? Chegou a quimioterapia. Aí tinha amarela, vermelha, branquinha, que é a quimioterapia a gente toma na veia, né? Como se você estivesse tomando um soro pela veia. E aí chegou a quimioterapia e eu lembro que aquela moça, ela olhou pra quimioterapia, pra droga, e ela falou assim, tá vendo aquela vermelhinha ali? E eu olhei assim, eu falei, fui balancear com a cabeça assim. Aí ela olhou assim pra mim e ela falou assim, aquela vermelhinha, ela faz cair todo o cabelo. O seu cabelo vai cair todinho. Irmãos, pensa. Eu já tava assustada, né? Eu já tava nervosa, né? As lágrimas caindo no meu rosto. E aquela moça, ela me trouxe aquela palavra. Não foi uma palavra de ânimo, né? Foi uma palavra pra me deixar triste, né? Pra me atacar. E eu me lembro que eu fechei os meus olhos e eu fui direto pro trono do Pai. Eu falei assim, Deus, o Senhor é maior que essa quimioterapia. Não deixe meu cabelo cair. Por favor, Deus, não deixe. E as lágrimas correndo no meu rosto. Ali era muito, muito difícil aquele momento. Era um momento muito, muito triste, né? Mas eu estava crendo no poder de Deus, eu estava crendo no milagre de Deus. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que faz milagres, né? Ele é um Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, mas o nosso Deus é extraordinário, o nosso Deus pode todas as coisas.
né? Tudo que pedimos e cremos, a palavra de Deus diz, crendo receberás, né? E tudo tem um propósito. Deus, ele pode nos livrar, igual meu irmão falou pra mim, Deus, ele pode nos livrar da fornalha, né? Assim como ele fez com Mesaque, Sadraque e Abednego, ou na fornalha, né? Com eles, com esses 3 jovens, foi na fornalha. Ele permitiu que os jovens entrassem na fornalha e livrasse os jovens lá dentro. Igual foi o meu caso. Deus, ele permitiu essa luta, essa tempestade, esse deserto, né? Essa fornalha na minha vida, mas ele me livrou lá dentro, né? E ele me fez ter experiências que eu jamais teria se eu não tivesse passado por essa luta, né? Eu e minha família. Então, Jesus, ele deu livramento para nós na fornalha. E eu me lembro que foi muito difícil, eu passava muito mal, eu tomava droga, eu lembro que eu ficava, na hora eu colocava pra fora, eu ficava mal mesmo, assim, mas as pessoas que me olhavam não acreditavam, irmãos. Eu ficava mal internamente, né, mas exteriormente eu ficava corada, eu tava bonita. Os 3 primeiros dias eu ficava enjoada, com enjoo, mas depois as outras, a sequência da semana, eu ficava super bem. Eu me lembro que era assim, eu tomava químio na segunda, era uma segunda sim, uma segunda não, uma segunda sim, uma segunda não. E eu sempre tava na igreja, sempre tava no culto, eu não perdia culto, por mais que eu tava ruim, sabe? O meu cabelo, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, o meu cabelo ele ficou pouco, mas ele não caiu tudo, pra glória de Deus. Eu lembro que as enfermeiras perguntavam pra Alessandra, por que o cabelo dela ainda não caiu? Por que o cabelo dela não caiu? E a Alessandra falava assim, é Deus na vida dela. Realmente, Deus na minha vida e na vida da minha família. Meu cabelo ele ficou pouco, mas ele não caiu todo. Minha sobrancelha não caiu e os meus cílios não caíram. Por isso que quando as pessoas olhavam para mim, elas não sabiam o que eu tinha, né? O que eu estava passando, porque realmente não parecia, né? Eu enfrentei essa luta, eu e minha família, de cabeça erguida, porque eu estava confiando, né? Confiante no que Deus tinha me prometido, que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, a pessoa podia chegar em mim e falar o que quisesse pra me derrotar, sabe? Palavras amargas. Mas eu sempre lembrava o que Deus havia prometido pra mim e a fé inabalável do meu coração, que chegava diante do trono de Deus. E muitas pessoas chegaram em mim e falavam, você tá com isso? Fulano morreu com isso. Sabe? Palavras mesmo pra desanimar. Sempre vai chegar uma pessoa pra te desanimar, sempre vai chegar uma pessoa pra falar palavras que te machucam. Mas o conselho que eu te dou, você tem um Deus maior que todas as coisas. Você tem um Deus que está contigo. Ele é poderoso, ele pode curar. Então, tudo que vier de palavras ruins, lança fora. Nem guarda, sabe? Já lança fora. Já responde na lata, eu creio no meu Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus, ele pode fazer um milagre. Porque, irmãos, parece que tem muitas pessoas que estão na igreja, né? Estão ali na igreja, cultuando a Deus. Só que parece que quando acontecem essas coisas, né? De alguém enfermo, essas coisas impossíveis aos olhos, eles não têm fé, sabe? E tem muitas pessoas que vêm para falar coisas ruins, como também tem muitas pessoas para te dar palavras de encorajamento, para te dar palavras boas, né? Palavras que trazem paz, que tranquilizam. Sempre vai ver. Então, conselho que eu dou para vocês, joga para fora. Tudo que as pessoas vierem falar de coisas ruins, não dê ouvido, joga para fora. Você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus
que cuida de você nos mínimos detalhes. Então, o que você tem que fazer é orar por essas pessoas, né? Falar assim, Senhor, eu creio em Ti, né? Eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Então, foi muito difícil, foi um período de 6 meses de quimioterapia e 1 mês de radioterapia. Esse 1 mês de rádio, eu ia de segunda a sábado, se eu não me engano, numa sequência de 21 dias a radioterapia. Meu pai, né, e minha mãe me levaram muitas vezes para fazer a quimioterapia, né? Às vezes meu pai saía de manhã para trabalhar, já deixava a gente lá e ia pro trabalho. E quando ele saía do trabalho já me pegava pra gente vir embora, né? Então Deus preparou até isso, irmãos, um trabalho perto ali onde meu pai trabalhava, perto da Santa Casa. E às vezes, outras vezes que eu ia com a minha mãe também de metrô pra gente fazer exames, porque eu tinha que fazer um acompanhamento de exames, né? De exames de sangue, ou tomografia, era bastante exames pra ver como é que tava, né? Porque a quimioterapia era pra murchar a massa, né? Que a massa tava, como eu falei, a massa tava grande, já tava empurrando o meu coração, então a quimio é para ela murchar a massa, e a radioterapia, né, é para que a massa ela não se desenvolva, né, para queimar. E foi um período muito, muito difícil, mas um período onde eu e minha família pudemos viver grandes experiências com Deus, né? Nós orávamos muito, nós vimos o cuidado de Deus em cada detalhe. Deus preparou um casal para cuidar de nós financeiramente. Ai, gente, é muito lindo o cuidado de Deus, sabe? De 15 em 15 dias, esse casal, eles pegaram uma caixa de... Ai, como é que fala? Uma caixa de... Nossa, fugiu o nome. Isopor. Uma caixa de isopor. E enchia de danoninho. Irmãos, os melhores Danones. Como eu fui bem cuidada. Os melhores Danones, cheia. Tinha até aquele negocinho pra manter gelado. Muito chique. De 15 em 15 dias, esse casal, ele vinha e abastecia de danoninho pra mim. Compras pra minha família, né? Ajuda financeira. Deus levantou esse casal pra cuidar de nós. E levantou outras pessoas também que cuidaram de nós, que nos abençoaram. E como nós somos gratos por isso, né? Queria agradecer aqui novamente a cada um que nos ajudaram, né? Tanto em oração quanto financeiramente. Deus, ele cuidou, irmãos, cuidou de cada detalhe. Meu vizinho aqui nos ajudou tanto também. Eu lembro que ele mandou um e-mail para uma empresa e essa empresa se sensibilizou com a minha história e eles vieram na minha casa. Eu lembro que a minha mãe não estava e meu pai também não estava trabalhando e eu atendi, né, eles. E aí eu contei um pouco da história, de tudo aquilo que eu tava passando, foi no período que eu tava passando mesmo. E aí eles perguntaram se poderia colocar pediram pra tirar uma foto, se poderia colocar no jornal da empresa. Eu falei, não, pode colocar. E eles vieram com uma van, irmãos. Então, tudo de produto de higiene pessoal, de limpeza, sabe? Eles, nossa, colocaram assim no chão, muita coisa, muita coisa. E nessa visita, o rapaz falou assim pra mim, Ana, a gente se sensibilizou muito com a sua história, a gente quer te ajudar. E a nossa empresa está te disponibilizando um cartão, que era um VA, Vale Alimentação, no valor de R$300, por 2 anos, se eu não me engano foram 2 anos que ele tinha falado. E você vai todo mês no mercado e você vai, né, fazer compra, vai comprar o que você tá precisando. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é fiel, como Deus cuida.
por fim, nem foram 2 anos, ficou por 3 anos essa bênção na minha família. E, irmãos, foi só bênção. Coisa de eu falar assim, de eu olhar pro meu pé e falar assim, eu tô precisando tanto de um chinelo novo. E na mesma semana vim pessoas e trazer 2 pares de chinelo, sabe? Eu passar em frente ao grill e olhar assim e falava, que vontade de comer no grill. Faz tempo que eu não como no grill, Senhor. E chegar, descendo do ensaio, né? Passei em frente ao grill, descendo do ensaio. Chegar em casa, o telefone tocar, meu pai. O irmão tal tá convidando a gente pra almoçar, você e sua mãe pra almoçar no grill, sabe? Cuidou, irmãos, Deus cuidou de nós nos mínimos detalhes, sabe? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Financeira, sabe? Material, psicológica, né? Porque o Espírito Santo estava sempre ali, né? Falando conosco. Em igrejas que eu ia, Deus falava conosco, Deus falava comigo. E teve um dia, tava muito difícil, e eu saí daqui da minha casa falando com Deus. Eu falava assim pra Deus, Deus, eu tenho tanta fé, a minha fé não chega até a Ti, Senhor, porque eu sinto que a minha fé chega a Ti, eu sinto que a minha fé chega ao Teu trono. Me cura, Senhor, fala comigo, eu sinto que a minha fé chega até a Ti. E eu lembro que o culto, na época era o saudoso pastor Severino, e ele falou assim, ele pregou sobre a fé, irmãos, olha só que incrível. E ele falou assim, uma frase que eu jamais esqueci, a fé não aceita derrota, ela adia a vitória para depois. Irmãos, e foi só fé. E aí ele falou, a fé honra a Deus, porque Deus honra a fé. Então, o que ele quis dizer? Que a fé não aceita a derrota, ela adia a vitória para depois. Queria dizer que mesmo que Deus ele estava contemplando a nossa fé, que Deus ele contempla a nossa fé. Só que às vezes não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Deus vai honrar a sua fé, só que é no tempo dele. Porque existe um tempo, né? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? E eu lembro que às vezes eu tava deitada, né? Vinha da quimioterapia e eu falava assim, Senhor, né? Tá doendo, não tô aguentando mais. E Deus falava assim, filha, aguenta só mais um pouquinho de tempo, né? E não era no meu tempo, era no tempo de Deus, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus. Então a minha família, né, todos ali voltados, né, para Deus, orando para que Deus pudesse, né, me curar. Minha família, né, passou esse período junto comigo, né, todos afetou muito os meus pais, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles ficaram muito tristes, né, meus familiares, mas todo mundo crendo que Deus é poderoso, né, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Deus fez, né, irmãos? Então, fiz 6 meses de químio, 1 mês de radioterapia, e depois que eu terminei, nossa, irmãos, eu só sabia, a gente agradeceu tanto a Deus, né, por esse período ter passado, mas eu tive que fazer um exame e tive que aguardar 8 meses ainda pra saber o resultado do exame, né? Então, 2009 eu fiquei internada 3 vezes, em 2010 eu descobri o que eu tinha, linfoma de Hodgkin, maligno, né? Fiz o tratamento e em 2011, que foi março de 2011, que eu recebi a resposta, né? E nós estávamos muito na expectativa, eu já estava bem, né? Eu já estava fisicamente super bem e nesse período, graças a Deus, meus irmãos, eu passei, né, algumas vezes muito, muito triste, né, pelos desafios que nós enfrentamos, mas nesse período, né, nessa tempestade, nesse deserto,
Nós tivemos muitas experiências com Deus, né? Nós pudemos ver o cuidado lindo que Deus teve para comigo, para com a minha família. Cuidou de tudo, irmãos. Eu tô resumindo o testemunho aqui, porque senão ele fica muito extenso, né? Mas Deus fez grandes coisas por nós, né? Eu só tenho que agradecer também as irmãs da igreja, toda a igreja, os pastores, familiares, né? Família, todos que oraram por nós, que nos ajudaram. Eu só tenho que agradecer, né? Aos amigos, porque, né? Se não fossem as orações da igreja, nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E Deus cumpriu, né, com a sua promessa. Ele prometeu que a enfermidade não era para a morte, era para a honra e glória dele, que ele iria me curar. E fomos ali, né, entramos na sala da médica, doutora Priscila, se eu não me engano, e ela pegou os meus exames e ela começou a ler meus exames e ela ficava impressionada. Meu Deus, mulher com 15 de hemoglobina! Nossa! E ela ficava passando assim, ela ficava impressionada com os meus exames. Naquele dia eu e minha mãe, a gente tava com aquele friozinho na barriga, né? Porque muitos falam que poderia dar de novo, né? Que poderia continuar com o tratamento. Então envolve muita coisa, né? E nós estávamos ali com o coração, né? Naquela expectativa, e a doutora toda impressionada com os exames, eu e minha mãe já fomos ficando felizes, né? Fomos agradecendo a Deus ali na sala, né? Obrigada, Jesus. E ela falou assim: Ana, você não tem mais nada. Glória a Deus. Eu e minha mãe levantamos as nossas mãos, falamos glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor, né? Que cumpre com a sua palavra, que cumpre com o que fala, né? Deus, ele é poderoso. Deus poderia sim ter me curado, né? Na hora, poderia ter surpreendido o médico na hora, mas ele não deixou de surpreender o médico depois, né? Tive que passar, mas nosso Deus esteve conosco em todos os momentos, passando, né? Esse período tão difícil. Nosso Deus passou conosco. Deus é muito bom, muito bom. E eu não sei o que você tá passando, qual é o deserto, qual é a tempestade que você tá vivendo, mas eu sei que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que está cuidando de você nos mínimos detalhes, igual Ele cuidou de mim e da minha família, nos mínimos detalhes. Esse Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pensa, daquilo que você busca. Então não desista, não pare de orar, não pare de buscar a Deus. O período, ele é difícil, ele é doloroso, né? Essas experiências que nós enfrentamos, né? Que Deus nos permite passar por esse caminho, são dolorosas, né? Causam dores, tristezas, mas nesse caminho também existem experiências, grandes experiências que você, né, poderá estar contando o seu testemunho, e o seu testemunho edificar outras vidas, né? Porque é tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui de passagem, né? Quando Deus vier buscar a sua igreja, lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais nenhum sofrimento. Então, todo sofrimento aqui vale a pena, né? Porque lá no céu não haverá mais. E o nosso testemunho, né, vai servir para alguém. Eu espero muito que esse testemunho tenha tocado o seu coração, tenha falado com você, porque nas nossas experiências com Deus, a gente aprende muito com as nossas experiências com Deus, né? No deserto, na tempestade, Deus nos surpreende, né? Deus cuida nos mínimos detalhes. E foi um período difícil, mas um período em que nós glorificamos, vimos o cuidado de Deus,
agradecemos e somos gratos até hoje pelo que o Senhor fez por nós, né? Somos gratos por Ele ter cuidado tão bem de nós naquele período e por Ele estar cuidando, né? Porque Deus, Ele continua cuidando de nós. E Deus é muito maravilhoso, igreja, muito maravilhoso. Então não desista, não desista. Eu não sei o que você está enfrentando, mas persista. Persista, porque além de você contar suas experiências, eu creio que você vai contar suas experiências, esse testemunho vai servir para alguém. A palavra de Deus diz em Isaías 43:13, vamos ler aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, Ele é, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, operando Deus, quem impedirá? A última palavra é a do Senhor, né? Não é a do médico, não é de fulano de tal, não é de cicrano, pessoas que querem ver o seu mal, pessoas que não têm a fé que você tem. A última palavra é a do Senhor. E se Ele te prometeu, creia, continue crendo. E se Ele ainda não falou com você, peça, busque, entre no teu quarto, fecha a tua porta, começa a falar com o seu Deus, começa a falar com o seu Senhor, que Ele vai te responder, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de tudo. Eu tenho certeza. Nosso Deus, Ele nos ama. Nosso Deus, Ele te ama. E Ele está conosco. Ele quer o nosso bem. E eu só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso que prometeu e cumpriu. E eu estou aqui e já fazem 11 anos desde que, ao entrarmos na sala daquela médica, ela disse que eu estava curada. Para a glória de Deus. Deus cumpriu. Ele disse que a enfermidade não seria para a morte, mas sim para a honra e glória dele e para que o nome dele fosse glorificado. E eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor e agradecendo por esta grande bênção. Deus é maravilhoso, muito bondoso. E eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar contando e compartilhando esse testemunho com vocês. Agradecer aos meus pais, papai e mamãe, que estiveram, né, comigo durante esse período e sempre estão comigo, né, sempre me ajudando, me apoiando, né. As lutas, a gente recebe vitória, mas às vezes aparecem outras lutas. E os meus pais maravilhosos, como eu amo vocês, pais, mamãe e papai, eu amo vocês. Minha mãe Maria e meu pai Cláudio. Sempre estão comigo, me apoiando, me ajudando. Agradeço meus irmãos, minhas cunhadas. Amo vocês também. Pai, mãe, vocês são demais. Obrigada por tudo. Para não ficar só no testemunho, né? E nas minhas palavras, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Eu não sei se vocês lembram, no começo do vídeo, quando eu e minha mãe estávamos saindo da sala da médica, uma mulher tocou na mão da minha mãe e disse, crê somente. E tocou na minha mão e disse, crê somente. Na mesma semana, eu estava orando, buscando uma palavra para o Senhor, pedindo uma palavra. E quando eu abri a Bíblia, adivinhem só, a mesma palavra que ela tinha falado, crê somente. E eu quero deixar para os irmãos, que fica em Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro
e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada e, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois, já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Gente, olha que milagre lindo! Jesus fala para Jairo, o chefe das sinagogas, crê somente. Mesmo que vieram trazer uma notícia, triste, sua filha já está morta, para que você incomoda o mestre? Para, já não tem mais, né? Não tem como sua filha viver, ela já morreu. E Jesus olha para ele e fala novamente, crê somente. Que você venha crer sem ter dúvidas, sabe? Aquela fé inabalável. Que por mais que a situação é impossível, você olha e fala assim, Senhor, eu creio. Né? Aos olhos humanos é impossível, mas eu creio em Ti, porque o Senhor é um Deus de milagre. Irmãos, e essa palavra, sabe, falou tanto no meu coração, porque quando as pessoas vinham para falar alguma coisa, eu tinha paz, porque Deus tinha falado para mim que essa enfermidade não era para a morte, mas para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele fosse glorificado. E está sendo até hoje. Eu glorifico o nome santo do Senhor e agradeço muito pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, eu amo. Eu os amo demais, porque Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Então, crê somente é a palavra que eu deixo para vocês. Não coloque dúvidas no coração. Crê somente, porque o nosso Deus é poderoso. Ele criou os céus, a terra e criou você, que é a imagem e semelhança dele. Bom, e esse foi o meu testemunho. Eu espero muito que tenha falado ao seu coração. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Jesus pode todas as coisas. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe vocês.